Salmo 94. Apelo para a justiça de Deus. Ó Senhor, Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece. Exalta-te, ó juiz da terra, dá o pago aos soberbos. Até quando, Senhor, os perversos? Até quando exultarão os perversos? Proferem impiedades e falam coisas duras. Vangloriam-se os que praticam a iniquidade. Esmagam o teu povo, Senhor, e oprimem a tua herança. Matam a viúva e o estrangeiro, e aos órfãos assassinam. E dizem: o Senhor não o vê, nem disso faz caso o Deus de Jacó. Atendei, ó estúpidos dentre o povo, e vós, insensatos, quando sereis prudentes? O que fez o ouvido, acaso não ouvirá? E o que formou os olhos, será que não enxerga? Porventura, quem repreende as nações não há de punir? Aquele que aos homens dá conhecimento não tem sabedoria? O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. Bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei, para lhe dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Pois o Senhor não há de rejeitar o seu povo, nem desamparar a sua herança, mas o juízo se converterá em justiça, e segui-la-ão todos os de coração reto. Quem se levantará a meu favor contra os perversos? Quem estará comigo contra os que praticam a iniquidade? Se não for ao auxílio do Senhor, já a minha alma estaria na região do silêncio. Quando eu digo: resvala-me o pé, a tua benignidade, Senhor, me sustém. Nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Pode acaso associar-se contigo o trono da iniquidade, o qual forja o mal, tendo uma lei por pretexto? Ajuntam-se contra a vida do justo e condenam o sangue inocente. Mas o Senhor é o meu baluarte, o meu Deus, o rochedo em quem me abrigo. Sobre eles faz recair a sua iniquidade, e pela malícia deles próprios os destruirá. O Senhor, nosso Deus, os exterminará. Obrigado, Pai, por tua palavra. Abençoa-nos pelo teu Espírito neste momento, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse lá no início, minhas irmãs, é um salmo de apelo ao Senhor, e o salmista aqui reconhece que Deus é juiz. Aliás, que Deus é o melhor juiz, é o único que pode de fato julgar causas que para os homens são causas que estão perdidas, são causas que para o homem são mais fortes do que ele, porque quantos são aqueles que com o poder em suas mãos, meus irmãos, intentam o mal, oprimem pessoas, mentem, e por conta do seu poder, por conta da sua autoridade, acabam por realizar atos de injustiça com todos. Mas o salmista diz que Deus odeia o mal, e Ele não só odeia o mal, mas Deus, Ele vai castigar aqueles que praticam o mal, e vai, no final de tudo, vai livrar aqueles que são oprimidos, vai livrar aqueles que são injustiçados, e vai, minhas irmãs, julgar e pagar no mesmo preço, aliás, num preço muito mais alto, aqueles que são soberbos e usam das suas posições de autoridade e poder para realizarem atos de injustiça. O salmista diz, minhas irmãs, que é bom ficar em silêncio, porque quando nós nos voltamos para Deus em silêncio, quando nós ficamos em silêncio, nós deixamos aquele que é juiz de toda a terra resolver a nossa causa. Permitimos que Ele vai envergonhar aquele que é mau. Ele é quem vai gritar a nosso favor, é Ele que vai falar ao nosso favor contra aqueles que praticam a perversidade. O salmista diz que os maldosos ferem com morte os mais sensíveis. Ele fala da viúva, ele fala do estrangeiro, ele fala dos órfãos. 3 categorias de pessoas mais sensíveis. Sensíveis porque a viúva não tem mais o seu marido para lhe proteger.
e às vezes nem mais os filhos próximos dela também para lhe protegerem. Ele fala do estrangeiro, porque aquele que está em terra alheia, ele não tem tanta proteção, porque afinal de contas ali não é a cultura dele, não é o povo dele, não é a língua dele que falam, mas ali ele está em terra que ele não conhece, portanto ele está também desprotegido. Da mesma forma os órfãos que perderam seus pais e não têm mais a proteção materna, a proteção paterna, e portanto estão ali disponíveis a sofrerem todo tipo de injustiça, todo tipo de perversidade. O salmista diz que essas três categorias de pessoas não têm segurança, a segurança da família, mas eles têm apenas não, eles têm a melhor assistência que poderiam ter, que é a assistência do Senhor, é a assistência do Rei. O salmista também vai dizer, minhas irmãs, que Deus, de forma alguma, Ele é indiferente aos terrores que os homens malignos praticam. Ainda que eles estejam em posições de privilégio, ainda que eles sejam prósperos em seus caminhos, o salmista vai perguntar: o que fez o ouvido, acaso não ouvirá? E o que formou os olhos, será que não enxerga? Porventura, quem repreende as nações não há de punir? Aquele que aos homens dá conhecimento, ele não tem sabedoria? E o salmista vai terminar no versículo 11, dizendo que o Senhor conhece os pensamentos do homem, e os pensamentos do homem são pensamentos vãos, são pensamentos perdidos, são pensamentos malignos. E por isso então o salmista faz essas perguntas. Ele criou o ouvido, mas nada ouve. Ele criou os olhos, mas nada enxerga. Ele é aquele que é o Senhor da justiça, mas não realiza atos de justiça. Ele é aquele que sustenta o universo, mas não seria capaz de sustentar uma pessoa, não seria capaz de sustentar uma viúva, um estrangeiro, um órfão, uma pessoa sem privilégios sociais, uma pessoa completamente entregue nas mãos de corruptos, de injustos. O salmista, minhas irmãs, ele almeja encontrar prudência nos ímpios, só que os ímpios deverão abandonar a sua falsidade, abandonar a sua maldade, deverão abandonar a sua malignidade, para que Deus então possa reconhecer que houve mudança, que houve transformação. Deus, minhas irmãs, Ele não concorda, Ele não, em nenhum momento Ele corrobora com os esquemas dos iníquos. Deus, minhas irmãs, Ele não provoca o mal, e Ele também não aceita e não colabora para o mal. O Senhor, Ele conhece todas as coisas, sua onisciência alcança todos os homens, sua onisciência alcança todas as coisas. Ele sabe, minhas irmãs, o que nós pensaremos daqui a alguns minutos. Por mais secretos e escondidos que estejam os pensamentos dos homens, o Senhor conhece, o Senhor sabe o que eles estão pensando. Enquanto isso, minhas irmãs, os justos amam a disciplina de Deus, porque reconhecem que a sua disciplina é para o seu próprio bem. A partir do versículo 12, o salmista diz que feliz é o homem que é repreendido pelo Senhor, o homem a quem Deus ensina a sua lei, porque este homem terá do Senhor descanso nos dias maus. Ou seja, não importa o tamanho da injustiça, não importa o tamanho do mal, o que importa é que esta pessoa viverá em paz, porque ele sabe que sobre a vida dele há um Deus justo, ele sabe que sobre a vida dele há um a quem ele pode recorrer, e sabe que desse Senhor ele terá fontes de justiça como ele não terá em nenhum outro lugar, em nenhum tribunal terreno. Porque o Senhor, minhas irmãs, Ele não rejeita o seu povo, Ele não desampara a sua herança. O próprio Senhor Jesus em João vai dizer que aqueles a quem o Senhor lhe entregou, Ele jamais os lançará fora.
porque aqueles a quem o Senhor recebe como seu povo, o Senhor cuida, o Senhor trata, o Senhor sustenta e o Senhor protege. Como diz o outro salmo, o guarda de Israel dorme. Não, minhas irmãs, o guarda de Israel não dorme, ele não se cansa, ele não se fatiga, em nenhum momento ele está displicente ou negligente ou distraído, mas ele tem seus olhos fitados em nós, e é por isso que nós podemos apelar para a justiça de Deus, porque sabemos que de Deus virá a sua justiça. Ainda, minhas irmãs, que não venhamos a ver a justiça de Deus nessa terra, mas nós sabemos que um dia a justiça de Deus recairá sobre toda a terra, porque um dia Ele julgará vivos e mortos. Deus então, minhas irmãs, Ele não rejeita o seu povo. Deus, Ele não rejeita a oração do seu povo, Ele não rejeita o apelo do seu povo, Ele não rejeita a busca do seu povo por sua proteção, por seu auxílio. O salmista chega a dizer no versículo 17: se não fora o auxílio do Senhor, já a minha alma estaria na região do silêncio. Ou seja, se Deus não me protegesse, se Deus não me sustentasse, se o Senhor não fosse comigo, eu já estaria morto. Eu já estaria, como ele diz aqui, na região do silêncio. Ele completa: quando eu digo, Senhor, resvala-me o pé com a tua benignidade, o Senhor vem e me sustenta. Porque quando nós clamamos, o Senhor responde. Minhas irmãs, Deus jamais abandona seu povo, mesmo quando esse povo desobedece. O Senhor o disciplina para que ele volte ao seu caminho, mas o Senhor jamais rejeita o seu povo. Ele disciplina, corrige, repreende, exorta, mas o Senhor jamais rejeita o seu povo. Por fim, o salmista busca o socorro de Deus contra os inimigos, e pelo que o mesmo salmista diz, ele é atendido pelo Senhor, demonstrando que Deus é benigno, demonstrando que mesmo que um rei, mesmo que um juiz, mesmo que um governante seja infiel, e mesmo que ele seja cercado por vários infiéis, Deus, minhas irmãs, Deus guarda o seu povo, Ele é o abrigo do seu povo, Ele é o castelo forte do seu povo. Assim, podemos depreender deste salmo que Deus, minhas irmãs, está atento a todos os acontecimentos. Às vezes vemos a injustiça acontecer diante dos nossos olhos, ou vemos a injustiça acontecer, ainda que seja longe dos nossos olhos, e nos perguntamos: Senhor, Tu não há de fazer nada. Mas o Senhor vai fazer, minhas irmãs. Ele está vendo. Não há injustiça que venha estar escondida daquele que criou os ouvidos e ouve, daquele que fez os olhos e enxerga todas as coisas, daquele que dá sabedoria, conhecimento ao homem, e Ele é a própria sabedoria. Ele conhece, minhas irmãs, as ações dos homens ímpios, e no devido tempo Ele há de retribuir a estes na medida das suas ações, como diz outros salmos de Davi, onde Davi diz que o ímpio, ele cava a sua própria sepultura, e às vezes até joga a própria última pá de cal. Deus retribuirá, minhas irmãs, as ações deles. Deus não se esquece e nem negligencia o sofrimento do seu povo por causa destes homens, porque o Senhor é juiz, é um justo juiz, e cuida com bondade e benignidade do seu povo. O Senhor, minhas irmãs, e precisamos confiar nisso, o Senhor é a nossa rocha, é nosso abrigo seguro. Não importa o poder de juízes, não importa o poder de autoridades, não importa, minhas irmãs, o que importa é que o Senhor é o nosso abrigo, Ele é o nosso refúgio, e Ele um dia julgará todos. Veremos a sua justiça. Plagiando o salmista, quando diz que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes, nós um dia veremos a justiça do Senhor. Minhas irmãs,
na terra dos viventes, porque o Senhor voltará, Ele descerá e Ele julgará todos, vivos e mortos. Essa é a nossa esperança. É nisso que cremos. E é por isso, minhas irmãs, que mesmo com as dificuldades, mesmo com as injustiças, mesmo com as maldades deste mundo, nós continuamos a viver, porque a nossa fé é que nos sustenta, a nossa esperança é que nos sustenta, o amor de Cristo em nós é que nos sustenta, e todos os dias nos conduz a vivermos, ainda que no meio desses turbulhões de injustiças por todo o mundo, nós vivemos, minhas irmãs, e sabemos que o Senhor julgará todos eles um dia. Pai, obrigado pela certeza, a certeza que o Senhor colocou em nossos corações, através da Tua Palavra e do Teu Santo Espírito, de que o Senhor um dia julgará vivos e mortos, de que um dia toda iniquidade será julgada, de que um dia todas as ações dos homens malignos serão derribadas, serão julgadas. Senhor, tenha misericórdia do Teu povo. Tu não és, Senhor, que abandona o Teu povo, portanto, preserva o Teu povo. Preserva, Senhor, a comunhão da Tua igreja. Preserva, Senhor, a Tua palavra sendo ministrada e pregada na Tua igreja. É o que nós te pedimos nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.